Olá, queridas amigas, eu sou Rosana Fonseca e estou aqui para apresentar para vocês a segunda aula sobre os dons espirituais. Eu não sei se você lembra, mas apenas recordando um pouquinho, contamos a história daquela amiga que mandava os presentes para a amiga que morava longe e um dia resolveu visitar a sua casa e se decepcionou muito quando descobriu que todos os presentes enviados ficaram fechados no guarda-roupa e não foram sequer tocados. Assim são os dons que nós recebemos de Deus. São presentes vindos do céu, para que através de nós a igreja possa crescer e para que tenhamos também maior qualidade de vida. Os dons são divididos em grupos. Nós comentamos sobre os 3 primeiros grupos com vocês. E na aula de hoje comentaremos sobre os outros 2 grupos. Existem 5 pilares dos grupos de dons, que são, como eu comentei, ensino, pastoreio, evangelismo, dar apoio, aconselhar e liderar. Na aula de hoje, amigas, estaremos abordando os 2 últimos grupos de dons, que são aconselhar e liderar. O grupo de aconselhamento, esse grupo é composto por 3 dons, que é o dom do discernimento, de encorajar e de sabedoria. O dom do discernimento, vocês já devem ter ouvido falar, é o dom do Espírito que leva a percepção das necessidades das pessoas e a ministrar-lhes eficazmente, tanto para o crescimento da pessoa, aconselhada ou envolvida, como também para o crescimento da igreja como um todo. É ser capaz, queridas amigas, de reconhecer com certeza se determinado comportamento que parece proceder de Deus é, na verdade, divino, se vem da parte humana ou se é satânico. Sabe, as mulheres com o dom de discernimento, elas possuem algumas características. Elas são capazes de auxiliar os outros em determinados problemas espirituais. Também tendem a tecer julgamento diante de um problema, em vez de ajudar os outros a mudarem. Elas podem também escolher ou nomear com eficiência os membros da igreja para cargos nos quais irão se sair bem. Mais uma característica importante é de que elas podem corretamente distinguir o espírito da verdade do espírito do erro, antes que a diferença seja aparente aos outros. Agora eu gostaria de te levar a sonhar alto, voar alto comigo e visualizar no que este dom pode trazer hoje uma bênção para a nossa comunidade, nossa própria vida e nossa igreja. Você pode também ajudar no grupo de anciãos, apoiando os anciãos da igreja, orando, se envolvendo nas atividades. Também poderá participar de comissão de nomeações, comissão de aconselhamento e também comissão escolar. Mas quando este dom poderá ser mal empregado? Você não imagina o desastre de uma vida, queridas amigas, quando o dom que Deus nos deu não é empregado conforme a sua vontade. Por isso a necessidade de estar em contato com o Espírito Santo, orando, pedindo aconselhamento para aqueles que já passaram por essa estrada. Mal empregado, olha só o que podemos fazer. O dom que é indevidamente empregado, quando leva a suspeita pessoal em relação aos outros, ou quando aquele que reivindica possuir esse dom, manifesta espírito de superioridade. O segundo dom, o dom de encorajar. O dom de encorajar é o dom do espírito de confortar, de motivar as pessoas e inspirá-las a viverem de acordo com a vontade de Deus. É muito importante esse momento de encorajar pessoas, porque no mundo que nós vivemos, amigas, as pessoas estão com muito medo. E nós sabemos que o amor de Deus lança fora o medo. Se as pessoas que possuem esse dom, com suas características, pedirem a Deus para usá-los e tirá-los do guarda-roupa, essas pessoas não mofarão nunca. Vejam as características da mulher que possui esse dom. Ela tem facilidade para, de fato, confortar alguém ferido. Sabe aquela mulher que vai num velório, coloca só a mão no ombro da pessoa, muitas vezes nem fala muito, mas a sua presença trouxe paz? Aquela mulher tem o dom do Espírito. Pode fazer apelos eficazes ao instar publicamente para que se siga certo curso de ação. Ela também possui uma característica muito importante, ela ajuda a fortalecer comportamentos positivos, em vez de ficar criticando as pessoas nos seus comportamentos negativos. Ela é pronta sempre a encorajar o outro. Agora eu quero que você visualize, que você imagine o que este dom pode fazer e aonde ele pode ser empregado para que a nossa igreja cresça e o nome de Deus seja propagado. Visita a pessoas hospitalizadas, visita para fortalecer espiritualmente a igreja, ministério dentro de prisões, ministério da mulher, aconselhamento, líder da recolta e também ministério jovem.
E novamente, pense como este dom poderá ser mal empregado. Pense que poderá, mas eu sei que já a essa altura das aulas, você já deve estar assim pulando de alegria e pensando em empregar bem o dom que lhe foi concedido. Esse dom, amigas, é mal empregado se o aconselhamento cria dependência doentia. Ele é mal empregado quando a preocupação maior é endireitar a pessoa ao invés de aliviar-lhe os fardos e prover-lhe ânimo. Quero dizer para vocês, amigas, ninguém muda ninguém. Às vezes, numa sessão de aconselhamento, nós sobrecarregamos tanto a pessoa que a pessoa sai mais perdida do que entrou. Isso é um dom mal empregado. Não se esqueçam, o Espírito Santo muda pessoas. Quando elas querem, quando elas são direcionadas para o lugar certo. O dom da sabedoria, eu acho isso muito lindo, porque todas nós precisamos de sabedoria para ordenar nossa casa, para ajudar na igreja, em qualquer lugar. O dom da sabedoria é muito bem-vindo. Sabedoria é o dom do Espírito da percepção, capacitando a pessoa a dar um conselho prático que facilite o crescimento individual e promova a harmonia entre as pessoas. Ele se destina a conhecer a mente do Espírito Santo de tal forma a receber, imagine um insight, quanto a como e determinado conhecimento melhor se aplica às necessidades específicas surgidas no corpo de Cristo. A mulher com esse dom possui algumas características que eu estou ansiosa para dividir com vocês. Ela sabe quando assumir a posição não comprometedora e quando imediatamente ou depois mudar de posição. Esta mulher pode prever, com excelente acuidade, os resultados de longo prazo de uma decisão. Esta mulher pode aplicar o que aprende às situações práticas do dia a dia e da vida. Esta mulher enxerga tudo na vida a partir da perspectiva bíblica. Agora imagine, amigas, esses dons da sabedoria, como esse dom pode ser aplicado, já vou te dizer. Presidente da comissão da igreja, membro de uma comissão, ajudar no ancianato, apoiar, aconselhar, ser uma conselheira diferenciada no meio de tanta dificuldade que a igreja ou as famílias vivem, Ministério da Mulher ou até mesmo membro da comissão escolar. E como podemos causar um desastre dentro de famílias ou na igreja, usando mal o dom que Deus nos deu, estejam atentas a isso. As pessoas que aconselham provavelmente não possuem esse dom, se estão mais ansiosas por falar do que os outros de ouvi-las. Aqueles que verdadeiramente não possuem esse dom irão conduzir a igreja por cursos de ação, amigas, que suscitam conflito e mal-entendidos e que prejudicam a causa de Cristo. Agora nós iremos para o grupo de liderança, um grupo muito especial, que eu sei que vocês estão sendo preparadas para isso, portanto é muito importante. Esse grupo é formado por 3 dons, o dom da liderança, o dom da administração e o dom da fé. O primeiro dom da liderança, a sua definição é incrível, porque é o dom do Espírito para liderar o grupo ou a congregação de tal forma que promova o crescimento e a harmonia. Não se esqueçam disso. Não adianta termos uma liderança e não sabermos para onde vamos. Existe um objetivo, um foco, promover a harmonia e o entendimento entre as pessoas. A mulher que possui o dom de liderança, nós podemos ver de longe, mas eu vou te dizer algumas características para que você possa identificá-la ou até a si mesma. Aceita que as pessoas a procurem em busca de seu parecer. Tende a assumir a responsabilidade se não existir liderança estruturada. Sente-se confiante para conduzir a discussão. Ela harmoniza os pontos de vista e chega a conclusões e delega autoridade. Esta mulher especial, ela se assegura de que haja espírito de união e de entusiasmo quando ela está na liderança. Agora visualize como este dom poderá ser utilizado para o crescimento da causa de Deus. Você pode ser diretora da escola sabatina, presidente de várias comissões na igreja. Você pode ajudar no trabalho pastoral junto ao seu pastor, sendo um apoio, uma conselheira, alguém que ora, um braço direito. Você pode conectar os anciãos da sua igreja e participar das reuniões e estar fazendo um trabalho de base. Você pode ser chefe das diaconisas, tesoureira da sua igreja, líder do Ministério dos Jovens ou líder também dos Ministérios da Mulher. E quando um dom tão magnífico quanto esse poderá ser mal empregado? Vamos ver? É uma tragédia, amigas, quando considerações políticas anuviam o estímulo do espírito.
Alguns indivíduos, quando nomeados para posições de liderança, agem como se estivessem com suas ideias e como se elas fossem únicas válidas. E impõem essas ideias aos outros, não sabem ouvir, não sabem ponderar a opinião alheia. Os líderes devem estar um pouco à frente da congregação, mas não muito na frente. Equilíbrio seria a palavra certa. Agora nós vamos para um dom que organiza a igreja, que é muito especial, o dom da administração. Será que isso é um dom do Espírito? Sim, porque o céu é cheio de ordem, e se não há ordem, não há uma administração, as coisas vão ficando capengas, caindo aos pedaços, e de repente não vemos a obra de Deus progredir, porque talvez falte um pouquinho mais de administração. Este dom nos fala que a administração é também um dom do Espírito, que dirige grandes áreas da obra de Deus, de tal forma a inspirar os membros a promoverem o progresso e a unidade. Pensar que a mulher que tem esse dom, ela tem também algumas características que você vai conseguir identificar a partir de hoje neste curso. Ela é muito consciente da eficiência e da ordem, ou falta da eficiência e também falta de ordem dentro da igreja. Ela bate o olho numa coisa, ela consegue detectar tudo que está fora do lugar. E interessante, ela não apenas observa e ajuda, ela é organizada em sua vida pessoal também. Esta mulher tem a capacidade de ver como os elementos se enquadram no quadro total e como trabalhar de forma lógica com alvos de longo alcance. Esta mulher é capaz de delegar responsabilidades com eficiência, ou seja, ela não é centralizadora, viu? Ela administra, ela delega, ela sabe coordenar, ela sabe onde precisa ordem e ela se organiza. Agora eu quero que você visualize. Imagine comigo aonde este dom poderá ser empregado. Existem tantos lugares, você vai ficar emocionada com o que você vai ouvir. Na secretaria da sua igreja, tesoureira da sua igreja, comissão de nomeações, comissão de atividades sociais, comissões do Ministério da Mulher, diretora de escola sabatina, até mesmo relações públicas ou publicações da sua igreja. E pensar que um dom tão lindo também poderá ser mal empregado. Sabe como? Preocupam-se muito mais com o poder do que com o diálogo. Às vezes, os administradores empregam mal esse dom. Estão mais aptos a empregar manipulação psicológica com as pessoas do que a direção do Espírito. Por isso que eu falo tanto da oração para vocês. Direção do Espírito é muito importante. Não manipular pessoas. Não tentar que elas façam o que nós queremos que elas façam, mas sim com a direção de Deus. Também elas podem estar mais preocupadas com a organização do que com as pessoas da organização. E agora nós vamos para um dom muito especial, o dom da fé. Talvez você já tenha, talvez conheça alguém que tenha, mas o dom da fé, ele é muito especial também, porque fé é o dom do Espírito que reivindica as promessas de Deus e avança confiantemente com os planos do seu reino. A mulher com esse dom possui características muito diferenciadas. Esta mulher deposita em Deus todas as suas necessidades. Muitas vezes ela se impacienta com o pensamento metódico e precavido. Esta mulher está convencida de que quase toda a tarefa impossível pode ser realizada. Esta mulher vê esperança em situações aparentemente impossíveis, ou seja, o dom da fé é acreditar de que a Deus tudo é possível. Eu quero que nesse momento você visualize aonde este dom da fé poderá ser empregado na sua igreja, na sua família, na sua vida pessoal ou na sua comunidade. Você pode usá-lo na comissão de construção da sua igreja, comissão dos ministérios da mulher, desenvolvimento de projetos novos, comissão de nomeações, comissão escolar ou até mesmo comissão de evangelismo para que o nome de Deus vá para todo mundo. Como todos os dons, este também pode ser mal empregado e estejam atentos como poderá. Saibam, minhas amigas, nem todas as ofertas financeiras são destinadas a projetos inspirados por Deus. Nós precisamos cuidar muito com isso. Os doadores potenciais necessitam ter a certeza de que os fundos doados estão sendo empregados para cumprir o plano de Deus e não para satisfazer um sonho nosso ou exaltação própria. Precisamos orar, pedir a sabedoria divina para que esses dons não fiquem mofados ou sendo usados de maneira inapropriada. Eu paro para pensar naquele tempo quando Jesus andou aqui nesse mundo com as sandálias cheias de poeiras do solo e ele passou por uma figueira. E ele olhou para aquela figueira e disse o seguinte: não haja fruto de ti. Era suposto
que se encontrasse fruto, figo, muito gostoso para comer, mas aquela figueira só tinha folhas. Então Jesus ordenou, não haja fruto de ti mais, e a figueira secou-se. Sabe o que me leva a pensar com esse texto bíblico? Que Deus está muito interessado nos nossos frutos e não nas folhas. Uma árvore que só dá folhas, ela pode ser bonita, se aparecer bastante, pode chamar a atenção dos outros. Ufa, que árvore linda, olha aquela como é frondosa. Mas as árvores foram feitas para produzirem sombra, mas fruto. São os frutos que podem alimentar as pessoas. São os frutos que ficarão viçosos. E existe um outro detalhe que eu gostaria de partilhar com você. Eu nunca vi uma árvore de pêssegos gritando assim, eu sou uma árvore de pêssegos, eu sou uma macieira. Não precisa ser anunciado, porque quando chegamos numa macieira, nós enxergamos as maçãs. Às vezes, mesmo nós, infelizmente, como crentes em Cristo, estamos tão preocupados com as folhas, estamos preocupados em fazer eventos, em criar coisas e situações para que venhamos a participar da causa de Deus. Mas eu quero te fazer um apelo hoje, não esteja preocupada com a aparência, não esteja preocupada com as folhas, esteja preocupada em produzir frutos. Ninguém produz frutos se esforçando desesperadamente para mostrar para os outros que produz frutos. Os frutos vêm naturalmente quando nós recebemos o orvalho do céu, para receber os frutos do Espírito, para que possamos ter paz, alegria, longanimidade, esperança e possamos fazer a Igreja de Cristo crescer e também termos qualidade de vida, nós precisamos de uma coisa, conversar com Jesus todos os dias, tirar tempo para adorá-lo, para louvar, para orar e para estar em tanta comunhão profunda com o Espírito, em tanta amizade, que já possamos dizer que exista muito pouco de nós e muito de Deus, que seja menos de Rosana e muito de Espírito Santo e de Jesus, que possamos, para crescer a sua obra, para que Cristo volte logo, sermos uma linda árvore frondosa, mas com menos folhas e muito mais frutos para a glória de Deus, porque Deus quer e precisa de você para alimentar não só 5.000 pessoas, mas um mundo sedento do seu amor e das verdades que a sua palavra nos apresenta. Um grande abraço no seu coração. Obrigada por me ouvir, foi um privilégio estar aqui com vocês e que o Senhor possa nos ajudar a nos encontrarmos naquele dia quando Cristo voltar para conversarmos sobre frutos para a eternidade.